E aí pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para vocês notícias e nesse momento eu venho trazer aqui para vocês a minha opinião, um quadro bem curtinho para não demorar muito e trazer para você a minha opinião. E hoje eu quero trazer para você nesse momento a minha opinião sobre esse caso, essa proposta que aparece do presidente capitão Jair Bolsonaro da possível indicação do senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Como vocês sabem muito bem, Eduardo Bolsonaro é filho do presidente do Brasil, capitão Jair Bolsonaro. Então isso aí está gerando muito barulho, muita conversa, e eu quero trazer para vocês aqui a minha opinião sobre isso. Hoje, dia 14/7/2019, eu quero dizer para você o que eu acho sobre isso. E eu vou fazer de forma diferente. Eu vou trazer para você três razões pelas quais ele poderia sim ser o embaixador nos Estados Unidos e três razões pelas quais eu acredito que não, ele não deveria ser o embaixador nos Estados Unidos. Ok? Vamos então? Então, tamo junto. Ok, pessoal, voltamos aqui com vocês. Então, vamos aqui para os pontos. Antes de eu entrar aqui, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, porque a curtida é muito importante para o nosso vídeo no canal. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e quero convidar você a compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, ok? Antes de entrar nos três motivos prós e nos três motivos contra, ok? Ao Eduardo Bolsonaro, a questão da embaixada nos Estados Unidos, eu quero definir com você, para você entender bem o que é uma embaixada e quais são os deveres do embaixador. Uma embaixada, como todos vocês sabem muito bem, é uma representação de um país dentro de outro país. É como se fosse um território do Brasil dentro dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos também têm uma embaixada no Brasil, que é um território dos Estados Unidos dentro do Brasil. Então o que uma embaixada faz? Uma embaixada, ela está intermediando os interesses do seu país. No caso, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos está nos Estados Unidos sendo uma ponte entre os interesses do Brasil dentro dos Estados Unidos. Então isso é principal. Outra, a presença oficial de uma embaixada num país, ela tem uma série de deveres. E um dos deveres é proteger os interesses do país, representar os cidadãos, né? Vamos supor, o Brasil tem um monte de cidadão que mora nos Estados Unidos. Tem outros que entram de forma ilegal também, ou seja, a embaixada representa todos. Quem entra de forma legal, quem entra de forma ilegal. Todo brasileiro que procura embaixada precisa ser assistido de algum tipo de maneira. E, além disso daí também, quando há uma negociação entre Estados Unidos e Brasil, a embaixada é aquela primeira instância, que fica entre a negociação, que participa de tudo. Então a embaixada tem uma suma importância? Tem, sempre teve. E hoje continua tendo a mesma importância. Então, vamos aqui agora, então tá entendido. Outra, o embaixador, no caso, Eduardo Bolsonaro, ele vai trabalhar promovendo o interesse do Brasil, vai fazer eventos, culinária do Brasil, cultura do Brasil, vários eventos. Ele vai ficar cuidando de eventos, indo à festa, indo a eventos, cuidando de interesses, de negociação, uma série de coisas para promover o nome do Brasil dentro dos Estados Unidos. Mas vamos agora para os prós e para os contras. Eu vou dizer um pró e vou dizer um contra, e assim sucessivamente. Então vamos aqui para o primeiro pró, e esse é o pró que todo mundo está comentando. Primeiro ponto pró, a ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro é conhecido por Trump, pelo presidente Donald Trump. Ele é conhecido e é amigo pessoal do filho do presidente dos Estados Unidos. Tanto que quando o presidente capitão Jair Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, o próprio presidente Trump pediu para Eduardo ficar de pé e o apresentou. Então, demonstra que o presidente dos Estados Unidos tem um respeito, um conhecimento, uma amizade com o Donald Trump e o filho do presidente dos Estados Unidos também. Isso é um ponto positivo? Com toda certeza. Você mandar alguém que tem o respeito do presidente de uma nação, isso significa que muitas portas vão se abrir. Então, esse é um ponto positivo. Vamos aqui agora ao ponto negativo. Eduardo Bolsonaro foi eleito com 2 milhões de votos em São Paulo. 2 milhões de pessoas votaram em Eduardo Bolsonaro para ser deputado estadual pelo estado de São Paulo.
para lutar pelos interesses do Estado e do Brasil na Câmara Federal e no Congresso. 2 milhões de pessoas confiaram nesse homem, acreditando que ele subiria lá em cima e brigaria pelos interesses do país, como todos os temas, que ele apoiaria seu pai dentro do Congresso. E essas 2 milhões de pessoas aqui, com toda certeza, a grande maioria, com ressalvas alguns, se sentirão traídos em seu voto, pois votaram com confiança que teria um guerreiro dentro da Câmara e dentro do Congresso. Então, é como se fosse um desvio de finalidade do objetivo que essas pessoas votaram em Eduardo Bolsonaro. Então, com toda certeza, isso tem que ser levado em conta e foi votado para ser deputado federal, o mais votado da história. E logo no primeiro ano, de cara, né, já abandona o cargo, renuncia ao cargo para ser embaixador. Segundo ponto, a ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. É um cargo estratégico, né? Eduardo Bolsonaro é uma pessoa da confiança do presidente capitão Jair Bolsonaro. É o filho. O filho vai trair o pai? Não, com certeza não. É um cargo estratégico de confiança do pai. O pai tem confiança no filho. Ele vai me representar, vai trabalhar. Mas será que esse cargo estratégico, por causa da confiança, é tão importante assim? O que ele faria que seria tão fundamental, tão diferente? Mas que é um cargo estratégico e de confiança do pai, já que o Bolsonaro quer essa proximidade com os Estados Unidos, seria sim um cargo estratégico. Agora, eu, no meu entender, pelo ponto contra aqui que eu acho, o Eduardo Bolsonaro é muito mais importante na Câmara do que como embaixador nos Estados Unidos. Hoje a Câmara vive momentos de idas e vindas. Hoje a Câmara Federal vive uma briga partidária, um momento em que Rodrigo Maia acredita que é o dono do poder ou que pode transformar a Câmara num parlamentarismo. Eduardo Bolsonaro seria ali dentro um guerreiro, um articulador em defesa e em apoio ao seu pai. Então o que acontece? Ele é muito mais importante, no meu entender, nesse momento da história do Brasil, dentro da Câmara Federal, como uma pessoa de confiança do seu pai, de conhecimento de tudo que está acontecendo, para lhe passar os fatos, né, de forma total, do que num cargo. Eu acredito até que muita gente da oposição vai começar a apoiar a ida dele para os Estados Unidos, porque é um Bolsonaro a menos no Brasil batalhando contra a corrupção. Então daqui a pouco vocês vão ver as pessoas. Então, no meu entender, Eduardo Bolsonaro é muito mais importante dentro da Câmara. E outra coisa, um ponto pró a ida dele para os Estados Unidos. Ele vai promover os interesses do Brasil dentro dos Estados Unidos, com o nome do Bolsonaro, vai guerrear contra várias coisas que a esquerda está jogando lá nos Estados Unidos, tentando queimar o nome. Ele vai estar diretamente agindo nos interesses do país, desarmando algumas bombas que estão sendo armadas pela oposição no exterior. Isso é interessante, porque um dos motivos que o Jean Willis saiu do Brasil foi para queimar a imagem do Brasil no exterior. Então teríamos um Bolsonaro lá fora tentando defender a imagem do Brasil. Porém, essa não é a função de um embaixador, de desarmar bomba, de atacar. O embaixador, ele é mais contido. O embaixador, ele é um diplomata. O embaixador, ele tenta ficar neutro. Há uma certa neutralidade em vários assuntos para que o embaixador fique bem. O embaixador tenta ser aquela pessoa de uma posição mais intermediária, né? Então, o que acontece? É muito complicado. Agora, no meu entender, motivo contra, terceiro motivo contra o pró, eu já comentei que eu acho ele vai estar representando o Brasil, mas vai ser um pouco neutro, pró. Agora, contra, no meu entender, é uma morte política para o Eduardo Bolsonaro. Morte política. Eduardo Bolsonaro é um político em ascensão, né? Deputado estadual federal mais votado da história. Hoje, ele toma conta de assuntos muito importantes, como, por exemplo, Eduardo Bolsonaro é o deputado federal que mais levanta a bandeira em defesa da Venezuela. Ninguém mais faz isso. Só Eduardo Bolsonaro. Defende a Venezuela, defende essa situação do país, guerreia por isso. E outra, Eduardo Bolsonaro está de frente também com a CPI do Foro de São Paulo. Se Eduardo Bolsonaro sai de frente de tudo isso, essas temáticas serão abandonadas dentro da Câmara Federal e dentro do Congresso. Então nós teremos uma perda enorme dentro da Câmara, na defesa da Venezuela e na defesa também da CPI do Foro de São Paulo e de tantas outras batalhas. Então, no meu entender, a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos significaria morte política para ele. Então, deixo aí 3 pontos prós e 3 pontos contra a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Agora, eu entendo no discurso que ele fez na Câmara
que ele sente-se dentro da Câmara hoje muito pressionado pelo nome, porque ele usa o nome Bolsonaro. Ele disse, tudo que eu digo aqui é interpretado como se fosse meu pai que estivesse dizendo. Eu sei que é uma enorme pressão sobre ele. Então ele está querendo sair dessa enorme pressão e ir para a embaixada, porque ele acredita que ele vai ter uma pressão menor. Na embaixada, como embaixador dos Estados Unidos, ele acredita que a pressão vai descer um pouco, não vai ser tão grande como está acontecendo dentro da Câmara. Porém, o Eduardo Bolsonaro, você foi chamado para a guerra, meu nobre. Você foi chamado para a batalha. E outra, Bolsonaro, seu pai, vive uma guerra gigantesca nesse Brasil. A guerra só começa. Está esquentando, muitas batalhas virão aí. E é necessário a sua presença, uma pessoa que recebeu 2 milhões de votos, uma influência nas redes sociais, uma pessoa de enorme importância para o Brasil. Você é muito mais importante aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, quem não concorda com a minha opinião, sinto muito. Deixa aí minha opinião. No meu entender, Eduardo Bolsonaro deve estar aqui no Brasil. Ele é muito mais importante no Congresso do que nos Estados Unidos. Ok, pessoal? Ele precisa estar aqui. Mande outra pessoa para os Estados Unidos. Vê aí uma pessoa de confiança. Mas já apresento para vocês. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, no meu entender, seria uma perda enorme para todo o Brasil, para todos nós da direita, que temos Eduardo Bolsonaro como um representante de Bolsonaro no Congresso. O Flávio Bolsonaro está muito fragilizado por causa das investigações, essas batalhas todas contra ele. Quem tem nome forte para batalhar e para representar o presidente é o filho. Então não adianta. Pessoal, muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. 3 prós, 3 contras. E deixa aí embaixo a sua opinião. O que você acha? Você é favorável ou você é contra a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos? E não é nepotismo, tá? Já foi conversado sobre isso. A indicação dele como embaixador não seria nepotismo. Não tem nada a ver com isso, ok? Muito obrigado, carinho da sua audiência. Qualquer nova opinião, informação, eu estarei entrando aqui e trazendo para você. Fique comigo, tamo juntos. Um ótimo domingo para você.